Salve, salve, mitos! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a 22ª rodada. Então, galera, olha só essa pontuação. É a maior pontuação da história do Cartola. Eu acho que para todo mundo, né? Essa mitada foi muito astronômica para todos. Então, mais de 200 pontos. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe no seu comentário aí, ó, quantos pontos você fez, tá? E galera, eu vou logo rapidão, logo no começo do vídeo, peço a você que se inscreva porque eu quero chegar a 3 mil, então 3 mil inscritos, então vocês têm essa missão aí, tá? E logo para finalizar os pedidos, siga a gente no Instagram e também, galera, no link da descrição tem um link aí do jogo de mestre, se inscreva na nossa liga, você ganha aí, ganha 100 moedas, tá? Que equivale a 50 reais, aí você já vem assim que você se inscreve no meu link, aí você vem aqui, ó. Vai clicar igual um link desse assim, participar da liga, tá? E da liga anual e também da liga da rodada, tá? Então já fiz os pedidos, então vou começar as nossas dicas, galera. O nosso último time aqui foi esse, tá? Tirando aqui o Vitor Roque, né, que entrou ali no lugar do Carl Jorge pela reserva de luxo, mas a diferença ali foi menos de 2 pontos, 1,90, né? Então não fez tanta diferença assim, mas fez porque a gente passou dos 200 pontos, né, galera? Então vamos vender todo mundo aqui, lembrando, galera, o mercado fecha aí, ó, do sábado, né? Mais uma vez às 15h59, vamos saber da escalação do Ceará. E galera, preste atenção, tá? Na última rodada muita gente falou, rapaz, diferenciar dos times, não sei o que. Eles disse, olha, essa rodada tá muito óbvia. O Flamengo e o Palmeiras são muito favoritos para essa rodada, então assim, vocês querer diferenciar para dar certo, não é um risco muito grande. Foi o que aconteceu, né? Quem tirou o Palmeiras e o Flamengo para tentar realmente conseguir ali chegar mais perto da pontuação acabou se prejudicando. E essa rodada, galera, o Flamengo é muito favorito novamente, tá? É o time mais favorito que eu vejo na rodada. Eu vejo mais aí, jogo difícil, o Internacional também é favorito, né? E também é favorito. Então vejo como outra opção aí de alguns outros jogadores. Tem mais aí, Ceará também em casa que vem conseguindo aí um bom retrospecto, né? Não vem, inclusive conseguindo até SG. E os demais jogos difíceis, né? Botafogo é favorito também, só que tem a questão da Copa do Brasil, os times jogam na próxima semana o jogo final, né? Da competição, então assim, acho que não, né? Então assim, não tem jogo, então acho que todo mundo vai com tudo, né? Acho que o jogo aqui só é dia 11, eu acho que é só no outro final de semana, né? Não sei. Mas enfim, eu acho que talvez tem que ver, mas o Flamengo assim, muito favorito. O Atlético eu acho que deve botar o time principal, né? E então os times vão com tudo, então, mas o Flamengo é muito favorito, galera. O time é um elenco muito grande. Então pro gol aqui, eu tenho o goleiro do Internacional como boa opção, tá? O Rocher é um jogador que é um goleiro que muito bom, que não costuma negativar. Fortaleza tá numa crise, né, galera? E afasta os jogadores e tudo mais. Então, assim, o Inter também não tá muito bom, né? Saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores. Então, o foco agora é brasileiro, tá? Rossi, pra minha opinião, já vou colocar aqui. Pra mim, é um dos melhores goleiros pra rodada. Acho que eles dois, tá? Também tem o Everson, né? Do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai precisar, apesar de estar nesse confronto da Copa do Brasil, vai precisar vencer nesse jogo. E o próprio Cássio aqui, né? O São Paulo está muito bem, finalizando bastante. Então, mesmo que o Cruzeiro vem perdendo o SG nos jogos, mesmo que perca, eu acho que ele recupera. Porque o São Paulo está muito bem. E eu acho que são esses aí, galera. Eu acho que os outros seriam. O Bruno Ferreira aqui do Ceará é outra opção, né? E Gabriel Brazão, que vinha pontuando muito, mas agora deu uma caída, né? Então, assim. Então, goleiro do Ceará, goleiro do Cruzeiro, Cássio, goleiro Internacional e Rossi são as melhores opções. Aqui o Walter, apesar do Cuiabá, o Mirassol, né? Ele já foi do Cuiabá, o Mirassol está muito bem jogando em casa, mas o Bahia também vem jogando muito, né? Então assim, é um jogo muito difícil. Eu acho que é gol dos dois lados, tá? Então assim, eu vou continuar com manter o Rossi aqui, tá? Galera, nas laterais, a gente tem aí os dois laterais do Inter, tá? O Fortaleza sempre vem jogando com dois pontas ali, sempre frequentemente, né? Então, assim, eu acho que deve jogar até o Alanzinho, alguma coisa assim. Alanzinho e Paulo Roberto, porque o Marinho tá suspenso, né?
Moisés está lesionado. E o Breno, acho que é o Breno Lopes que está machucado também. Então assim, mesmo assim esses jogadores aqui jogam pelas pontas. Então assim, Bernabé e Aguirre tende a pontuar bastante com desarmes, né? Então vejo dois bons nomes para rodada. Outro nome aqui para rodada, galera, é o William, tá? Do Cruzeiro. O William vem pontuando melhor do que o Kaique Bruno, né? O William é um cara que sempre desarmou muito, né, galera? Então o próprio Kaique Bruno, que passou um tempo ali sendo melhor porque o William vinha machucado, perdendo posição para Fagner, né? Então os dois eu vejo, acho que prefiro o William. E também tem os laterais do Flamengo, só que a gente não sabe quem que vai jogar, se é Arthur Lucas ou se é Alexandro, né? E isso também a outra caixinha da lateral, talvez o Felipe Luiz queira mudar, botar o Emerson Royal no lugar do Varela. Então assim, como o jogo só é domingo, a gente não vai saber quem vai jogar. Tem o próprio o Dieguinho aqui também, que eu gosto muito dessa rodada, né? Pensando aí no SG do Ceará, e também tem o próprio Vitinho e Alex Telles, né? São outras opções aí. O Botafogo em casa tomou pouquíssimos gols, né? Então, por enquanto, galera, eu vou colocar o Bernabé, tá? E assim, os dois do Cruzeiro é muito bom, só que eu não estou muito confiante no SG, tá? Estaria mais confiante no William, porque eu acho que quem deve jogar na ponta esquerda deve ser o Ferreirinha, né? O Ferreirinha é um jogador. Deve ser o Ferreirinha, né? Então, assim. Então deve ter mais. Como é que precisa desarmes por aqui, né? Com o William. Então vai ter esse confronto aqui, tá? Eu vou por enquanto, galera. Eu vou colocar aqui o Dieguinho do Ceará, tá? Pensando no SG do Ceará aí. A gente vai saber também da escalação do Ceará, que é o primeiro jogo. Gosto muito do acho que é Matheus Bahia, né? Mas ele tá em dúvida ainda, então por enquanto eu vou deixar o Dieguinho, apesar de que a gente vai saber da escalação, né? Defensores, galera. A gente tem Léo Pereira aí com baita opção, tem o Barbosa, né? O Barbosa aí, o Botafogo vem com essa. Ele vem de lesão, se eu não me engano, alguns jogos sem jogar, então assim, não vem com aquela estatística todas as rodadas, né? Como vinha ano passado. Então tem o Vidalba também como boa opção, cara, que sempre perdeu o SG, consegue uns desarmes. E tem o próprio Léo Ortiz aqui do Flamengo, né? Léo Pereira nos últimos jogos vem melhor que ele. Nos últimos 4 jogos deu uma caída, né? E já Léo Pereira não. Léo Pereira vem pontuando melhor, até porque fez gol no jogo. Foi melhor, então eu tô nessa dúvida aqui deles dois, né? Eu vou analisar realmente para mais que ao lado que mais o Grêmio cede, né? Mas por enquanto eu acho que eu vou continuar com o Léo Pereira, tá? Aqui, não sei se vai dar as cartoletas, galera, porque lá na frente vai ter jogador muito caro, muito valorizado. E o nosso outro zagueiro aqui vai ser o Barbosa do Botafogo, tentando aí um SG. Eu acho que o jogo Corinthians e Palmeiras pode surpreender, o Palmeiras pode de repente conseguir um SG ali, o Palmeiras melhorou em casa, mas fora de casa, nesse brasileiro vem jogando melhor, mas os embates deles, né, tem sido o Corinthians levando vantagem. Deixa eu ver pro gol aqui, reserva, eu vou colocar aqui o Cássio, né? Pode ser uma opção para defesa, só para defesa mesmo. O Rocher é mais caro, né? O lateral aqui direito aqui vou botar o Vitinho, né? O Botafogo eu acho que deve ir com o time titular nesse jogo. Meio de campo, galera. Meio de campo e ataque assim, eu acho que vai ser um padrão para rodada. E antes, galera, de eu escalar, peço a você que seja membro do canal, tá? Seja membro para ajudar nosso canal aí. Planozinho aí sempre para ajudar nosso canal, beleza? No meio de campo não tem como deixar de fora. Não tem como deixar de fora a Arrascaeta, né, galera? Fez 20 pontos no último jogo, vem no crescente, tá? Não tem jogo no meio de semana, assim como o Grêmio, mas o Flamengo vai ter tempo para descansar, né? Então, Arrascaeta. Matheus Pereira, mesmo sendo um jogo difícil contra o São Paulo, é outra opção, né? Matheus Pereira é um jogo difícil, galera, dificílimo, principalmente que o Cruzeiro ele vai ter um jogo no meio de semana, né? O São Paulo não. O Cruzeiro joga fora de em Minas, né? Mas joga contra o rival aí na Copa do Brasil, então tem isso também, né? O Cruzeiro deu uma caídazinha, apesar de ter ganhado o Inter, mas senti uma pequena queda no rendimento, né? Mas ainda assim, os caras vão entregando, porque o que importa pra gente não é o desempenho do jogador no cartola, né?
Outro meio aqui vai ser o Alan Patrick, tá? Alan Patrick do Internacional, porque joga em casa, o Fortaleza que vem numa crise, o Inter também não vem tão bem assim, mas joga em casa favorito, né? Como falei antes, os dois precisam da resposta. Eu acho que vai ser um jogo aberto e a Alan Patrick aí pode pontuar bem, tá? Outros meios aqui para quem quer fugir, tem o próprio Scarpa, né? O Savarino aqui pode ser uma opção. Um cara que não vem jogando muito bem, mas eles de vez em quando dão uma estourada na pontuação, né? Então o Savarino pode ser uma boa. Coutinho, não sei se deve jogar, tá? Não sei se deve jogar, mas contra o Sport desesperado, né? Precisando vencer, vai jogar aberto. E então chance aí para o Vasco conseguir pontuar, né? Mas eu acho mais que uma aposta, tá? E então acho que é mais isso aí, galera. Eu acho que Bruno Tabata, tá? Mas eu seria outra aposta, né? Os caras marcando muito Alan Patrick, que sobrou pra ele. Bobadilha também vem muito bem, né? Mas é um jogo bem difícil fora de casa. Jean Lucas aí, ó, foi convocado para seleção. Então assim, pra mim são esses meios aí. Principal, acho que não vou fugir muito disso não. Se quem quiser botar um Savarino, né? Um Scarpa, o próprio Barreal aqui. Neymar, ninguém sabe se joga, né? E tem o Garro também, né, galera? Mas por enquanto são esses aí. Zagueiro reserva aqui só para completar. Vou colocar o próprio Léo Ortiz, né? Tem essa possibilidade de repente de entrar o Danilo, né? Mas eu acho que não vai fazer. Talvez o Felipe Luiz não muda tanto, né? No ataque, galera, vamos ver que nossas cartoletas tem quantos? 170 cartoletas. No ataque, galera, Samuel Lino e Pedro e Caio Jorge. Vai ser o trio de ataque de muita gente, tá? Eu sei que o jogo de São Paulo é difícil, tá? Contra o Cruzeiro, mas Caio Jorge e Matheus Pereira vem entregando. A gente fica meio desconfiado que é um jogo difícil, cara. Contra o São Paulo. Tem uma boa defesa, né? E então, por isso você fica meio assim, Caio Jorge, mas ele é um atacante muito bom, vem entregando, então a gente continua escalando, né? E assim, se você não pense em questão de desvalorizar não, porque se o cara desse aqui, se seu time zicar, nem olhe para desvalorizar, não dá mais para olhar para cartoleta, né, galera? Então é escalar. Outros atacantes, na minha opinião, Hulk, tá? E Arthur Cabral são duas opções interessantes. Vitor Roque vem jogando muito bem nos últimos jogos, tá? Vem entregando, ó, tirando esse jogo aqui, ó, 5, 11, 8 e os outros 3, ó, 10, 12, 15 pontos, tá, galera? Então, e ele não tá fazendo muitos gols, não, tá? Flaco Lopes, essa rodada já ficaria stand-by, né? Porque quando ele dá uma mitada, Ryan tem entregado, tá, galera? Ryan vem falando toda a rodada do Ryan, fez gol. Fora o gol, ele fez mais 8,50 de média básica, né? Então, o cara vem pontuando muito, finalizando, cobrado por Diniz e entregando, né? Rony também é outra opção, né? E eu acho que são esses aí. O Derek Lacerda mais para tiro curto, né? Porque o Vasco toma muito gol e ele é até bom, né? Finaliza bastante. E tem Pedro Raul, galera. Pedro Raul aí. Talvez muita gente não olhe para ele, mas é um confronto aí que o Ceará vem jogando muito bem e o Juventude vem tomando muitos gols, é a pior defesa do campeonato, né? Então, pra mim, são esses aí, tá? Não vejo outro. Plata seria outra opção, né? Ricardo Matias e Borré tá suspenso ou tá machucado, não sei, e Wallace também, então deve continuar jogando. Porque o Inter aqui é favorito, né? O Fortaleza vem tomando gols, então Ricardo Matias pode ser uma aposta também. Eu vejo como aposta. Mas por enquanto não tem como mudar esses três. Nossa reserva de luxo aqui por enquanto vai ser o Hulk, tá? Pelo confronto, apesar da vitória, já demitiu o treinador, né? Então o jogador fica meio abalado, né? Então dá uma goleada dessa. Então por enquanto é isso aí, galera. Capitão vai ser o Pedro, né? Depois de cara fazer 3 gols, com certeza. Ixi, não dá pra botar o Felipe Luiz, ó. Treinador Felipe Luiz, melhor opção, né? O filho do Antelote aqui,
David Ancelotti. Outras opções também aqui é o Roger Machado, né, do Internacional. Já que não tá dando, não vai dar aqui, eu vou já fazer o seguinte, deixa eu botar o Léo Ortiz. Mas aí talvez se não jogar me quebra, né? Vou botar aqui o Felipe Luiz. Sobrou cartoleta, né? 1.73. Por enquanto esse time aí, galera. Eu vou colocar aqui o Marlon. Talvez mexa aqui na lateral, tá? Vou dar um jeito aqui. Mas por enquanto acho que o meio e o ataque deve ser isso aí. Deve mexer. A defesa, 80% aqui deve ser isso aqui. E o treinador, o melhor treinador é o Felipe Luiz, tá? Reserva de luxo é o Hulk. Galera, um adendo aqui. É a última rodada do mês, tá? Então assim, você tem que definir. Porque você, para tirar pontos, quem está na liderança vai com o Flamengo, com o Botafogo, né? Principalmente com o Flamengo e Internacional. Então assim, se você quiser correr o risco, né, por exemplo, a probabilidade é bem pequena de dar zebra, né? O risco que, sei lá, apostar no Vasco, que define de vez em quando faz muitos gols, sei lá, apostar no Atlético, no próprio Bahia, que vai ser um jogo muito disputado, né? O próprio Palmeiras, sei lá. Porque o Palmeiras, por exemplo, você pode. São jogadores que entregam média básica, né? Na defesa. Então, você pode fechar de repente o Palmeiras, que acho que muita gente vai com 2 ou 3 do Flamengo, até com 4 jogadores, talvez com 3, porque tem essa dúvida na lateral, né? Então, para você diferenciar, eu acho mais na questão da defesa. No meio para frente, se você quiser diferenciar, eu acho que talvez você terá aqui terá o Caio Jorge, por exemplo, e botar outro atacante, né? Sei lá, o Arthur Cabral, Vitor Roque, né? Rony, Ricardo Martins, porque assim, é muito óbvio você querer tirar pontos na última rodada do mensal e ficar muito para trás no restante do campeonato, a não ser que você esteja disputando só mensal, aí você vai, mas se você está pensando no segundo turno e no campeonato, pode ser um arriscado você querer mexer muito e sem Flamengo para tentar tirar a pontuação para tentar vencer a mensal, né? Então fica essa adendo aí para vocês, beleza? Então, galera, lembra do nosso pedido do começo, né? Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, na nossa liga lá do Liga de Jogo de Mesh, e também, se puder, seja meio do canal, beleza? Valeu!